A oração sacerdotal, capítulo 17 do livro de João, esse livro maravilhoso que tem impactado a nossa igreja. E as primeiras coisas que a gente falou sobre esse capítulo, a gente começou, tem dois finais de semana, é que a primeira coisa é que era a oração, né, de Jesus por nós, que ele intercede ao Pai por nós, que nós podemos esperar que toda essa oração ela vai ser respondida, porque a palavra de Deus diz em 1 João que sempre que nós pedimos algo conforme a vontade de Deus, aquela coisa ela é atendida. Então Jesus, que é próprio Deus, estava falando com Deus, pedindo pelos seus discípulos, intercedendo por nós, que viríamos a crer depois. Então tudo que é falado nesse texto, a gente pode tomar de forma pessoal para nós, porque aquilo vai se realizar, porque é a vontade de Deus. Então tudo que está aqui, todas as promessas, o que não se cumpriu ainda se cumprirá. E você pode tomar isso de forma pessoal para a sua vida. A gente viu, né, lá nos primeiros 5 versículos, quando Jesus fala que chegou a hora, ele estava falando da crucificação. Depois ele vai falar sobre glorificar ao Filho e pede ao Pai também para que ele glorifique ao Pai. Ou seja, ele estava falando ali para que aquela morte na cruz resplandecesse a majestade de Deus, para que a partir daquela morte na cruz, a majestade de Deus viesse a ser conhecida, que é o que significa glória, é você tornar conhecido a majestade de algo ou alguém. Então, quando o Filho glorifica ao Pai, ele está revelando quem o Pai é. E a cruz revela também ali o Salvador, quem Jesus é, o que ele veio fazer por nós. Nós vimos a humildade de Jesus, que mesmo sendo Deus, mesmo estando lá no princípio do mundo, criando o mundo com o Pai, ele se faz humano, ele vem à Terra na forma de um bebezinho, totalmente dependente. Vive 33 anos aqui sofrendo, passando por todas as dores, aprendendo por meio da obediência. Esqueci o versículo, o que Jesus aprendeu? Ele aprendeu por meio da obediência. Por meio do sofrimento, ele aprendeu a obedecer. É esse o versículo que fala em Hebreus. Então, Jesus, ele tem essa humildade, né, de vir e mostrar para a gente o que é ser um filho de Deus. É isso que ele veio fazer. E a gente reflete, né, qual é o nosso ideal de glória, porque a glória de Jesus era tornar o Pai conhecido. E para isso ele foi para a cruz. O que é glória para nós? Então, para a gente tem que tomar isso também, que a minha glória seja tornar Jesus conhecido, como Jesus fez com o Pai. E para isso a gente vai passar por sofrimentos, nós vamos passar por retaliações, as pessoas elas vão te julgar, viver hoje de acordo com os princípios de Deus é você ser julgado, as pessoas não vão te entender porque é algo fora da curva. Então, para nós glorificarmos a Deus, nós teremos que carregar na nossa cruz, como nós somos convocados pela palavra de Deus. Nós vimos sobre a soberania, o serviço e a glória, a soberania de Deus Pai em escolher as suas ovelhas, a sujeição do Filho em cuidar das ovelhas que o Pai colocou nas mãos dele. E nós vimos que Deus ele é glorificado quando nós cumprimos aquilo que ele coloca nas nossas mãos, que está lá no versículo 4. Então, importa que nós sejamos fiéis àquilo que Deus colocar na nossa mão, seja nas coisas simples do dia a dia, você arrumando uma cozinha, seja você educando seu filho, seja você trabalhando, até um trabalho dentro da igreja, você dirigindo, aí no trânsito, tudo. Tudo que nós fazemos com zelo, bem feito, a gente glorifica ao Pai, a gente revela ao mundo quem Deus é, por meio de pequenas ações. Todo mundo junto, fazendo um pouquinho a pouquinho, bem feito, isso revela a grandiosidade de Deus. Nós entendemos o que é a vida eterna. Vai falar que a vida eterna é conhecer a única e verdadeiro Deus. Então a gente viu que a vida eterna ela começa agora, não é algo, uma utopia, assim, uma coisa inimaginável para daqui não sei quantos milhares de anos. Não, é para agora. Agora eu posso ter a vida eterna. Agora eu posso conhecer a Deus. A revelação de Deus ela é eterna e nós temos esse anseio pela eternidade. Nós temos essa vontade de conhecer a Deus. Deus colocou isso dentro de nós. Então, todos aqueles que não conhecem ao Pai, eles não são satisfeitos. Existe um vazio dentro deles. E tem o papel do Espírito Santo, que é ele que nos leva ao conhecimento de Deus. Então, nós precisamos nos apegar ao Espírito Santo. Nós precisamos buscar a presença dele, porque ele nos revela quem Cristo é. Ele nos revela quem o Pai é e traz a vida eterna para a gente. A aula da semana passada. Nós vimos a natureza do discipulado. Não tinha visto, Didi, você ali? Ah, você não estava aqui.
A natureza. Quem é que discipulou aqui? Quem ali, né? Será quem? Ah, então Alisson é o discipulador. A gente viu a natureza do discipulado, que Jesus ele fala, né, que nós tínhamos que ir pelo mundo e fazer discípulos. E fazer discípulos passa por ensinar os mandamentos de Cristo, né? E Jesus ele fez isso. Ele cuidou das ovelhas, ensinou as suas ovelhas, os seus discípulos, a cumprirem a palavra de Deus. E isso é um verdadeiro discipulado. E aqui nós vimos também sobre a questão de que não precisa ser uma coisa em grande escala, que a gente fica assim, nossa, eu vou ganhar 1000 almas para Jesus. Amém, glória a Deus, ganha 1000 almas para Jesus. Mas o discipulado, ele é feito de uma maneira pessoal. Não tem como você ser um amigo íntimo de 1000 pessoas. Não dá. Então são poucas pessoas. Às vezes você vai fazer um discípulo na sua vida e glória a Deus, você cumpriu sua missão. Você fez um discípulo para Cristo, não é seu, tá? É um discípulo de Jesus. E então é um trabalho árduo, é um trabalho íntimo, é um trabalho pessoal que nós fazemos. Nós vimos aqui que os que pertencem a Jesus, eles têm essas duas características de saber quem Jesus é, que ele é o enviado de Deus, e são pessoas que aceitam a palavra de Jesus. Então, se você fica aí se rebelando contra o que a Bíblia está falando, você não pertence a ele. Eu perdi minhas anotações. Vamos passando. Nós vimos o poder da palavra de Deus, baseado em Romanos e Isaías, que eu não sei cadê, onde que eu coloquei. Mas esses versículos, eles vão falar, aquele versículo, né, que fala que a palavra de Deus, ela não volta vazia, ou seja, ela sempre produz os seus frutos, e lá em Romanos fala que a fé vem pelo ouvir. Então, se nós queremos aumentar a nossa fé, se nós queremos levar outras pessoas a crerem em Jesus, nós precisamos pregar a palavra. As pessoas só vão crer, elas só vão ter a fé em Jesus se elas ouvirem a palavra de Deus. Então, nós precisamos pregar a palavra. Se nós queremos aumentar a nossa fé, nós precisamos nos chegar essa palavra, ler, estar perto e sempre estar buscando a palavra de Deus, a Bíblia, porque é isso que vai trazer fé ao nosso coração. E se nós queremos andar em santidade, nós precisamos da palavra de Deus, porque ela é que nos transforma, como estava lá no versículo 17 desse capítulo de João. Né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus ela tem esse poder de nos santificar. E aqui também nós vimos uma coisa muito importante sobre a pregação do evangelho, que a gente precisa ter fé, que a palavra de Deus está falando que a palavra dela não volta vazia. Então, se nós pregamos o evangelho, mesmo que a gente, às vezes, fica 20 anos, 30, pregando para uma pessoa e a pessoa não converte, não aceita Deus. Mas a palavra de Deus ela não volta vazia, algum fruto vai ser gerado. Então, nós podemos ter fé nisso, de que a palavra não volta vazia. Ela cumpre o propósito para o qual Deus a lança. Nós vimos também sobre amor, poder e alegria. Jesus, ele para ali, né? Ele estava em morrer. Jesus, ele sabia que estava em morrer. Gente, eu não estou enxergando vocês. Ele estava indo para a cruz e ele para orar pelos seus discípulos. Então, a gente vê ali a prioridade que Jesus põe naquilo de, não, eu vou parar e vou orar, porque eu sei pelo que eles vão passar. E ele fala sobre o poder do nome dele. Então, Jesus ele tinha todo o poder necessário para cumprir a missão dele. E pelo nome dele, ele roga para que os seus discípulos sejam protegidos. Então, o nome de Jesus ele tem esse poder de nos proteger, ele tem esse poder de nos guardar, e tem essa questão do poder na identidade de ser filho de Deus. Jesus sabia quem ele era. Por saber quem ele era, ele venceu as tentações lá no deserto. Aí, quando Jesus ele é batizado, vem a palavra de Deus sobre ele, este é meu filho amado. Logo em seguida, ele é conduzido pelo Espírito ao deserto. Lá, Satanás tenta ele. E ele vence todas aquelas acusações debaixo da identidade dele. E usando a palavra de Deus. Então, nós vamos vencer esse mundo. Nós vamos vencer as tentações e os dilemas e todas as dificuldades a partir da nossa identidade. Entendendo quem nós somos em Deus. Entendendo quem nós somos filhos, que nós somos filhos amados. Nós entendemos que nós precisamos abandonar a mentalidade de orfandade. O que é a mentalidade de orfandade? É medo, é insegurança, é você ficar temeroso com qualquer coisa. Tem gente que vê uma notícia na televisão e fica, meu Deus, o mundo vai acabar. Vai mesmo. Mas você não precisa ficar desesperado. Você é filho de Deus, ele te guarda. A filiação, ela traz pra gente essa segurança. Eu até falei, né, Felipe, não fica preocupado lá se ele vai comer amanhã. O pai dele está lá provendo a comida para ele. A gente é assim também. Se a gente tem essa segurança na nossa filiação, a gente não é qualquer coisa que vai abalar a gente.
Próximo. E aí a gente chega na questão da plena alegria. Saber que fomos adotados e que nós somos absurdamente amados e cuidados nos faz ter alegria plena e sobrenatural. Então, aquele momento que está dando tudo errado na sua vida, mas você continua pleno porque você sabe que tem alguém cuidando de você. E nós precisamos manter a fé nas palavras de Cristo, do que Jesus disse. E aí nós lemos lá em Mateus 25, 6, do 25 ao 32, depois você pode pegar para ler, que vai falar sobre o cuidado que o Pai tem com a gente. Se Ele cuida dos passarinhos, que não tem casa, que eles não plantam, e eles comem, por que não vai cuidar de você que é filho dele? Se Ele veste com tanto esplendor aquelas florzinhas, lírios do campo, e você que é filho dele? Ele não vai cuidar de você, nós precisamos ter fé nas palavras de Deus. E a gente viu o exemplo de Paulo. Paulo, ele fala que ele aprendeu a se cuidar em toda e qualquer circunstância. Então, ele fala que eu sei o que é passar necessidade, sei o que é fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando por necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, aí você está na bonança, você está ali com fartura, tudo dando bem na sua vida e você está feliz, mas tudo desmoronou, sua casa caiu, o que você queria não aconteceu, mas você continua alegre em Cristo, porque você sabe quem cuida de você. E nós vimos que é um aprendizado, né? Aprendi. Então, dia após dia, a gente vai vencendo, a gente vai ruminando ali a palavra de Deus e deixando aquilo lavar a gente. Eu até encorajei vocês, falei, gente, imagina se você começa a fazer isso hoje. A partir de hoje eu vou deixar, e toda vez que alguma coisa acontecer de ruim, eu não, vou correr para a palavra de Deus e vou trazer a palavra de Deus à tona na minha vida. Como que não vai ser sua vida daqui 5 anos, 10 anos? Claro, você vai estar pleno, você aprendeu a viver contente. E é dia a dia, cada circunstância, cada mini coisa que vai acontecendo, é a gente aprendendo a se alegrar, escolhendo ser filho de Deus, escolhendo viver de acordo com essa identidade de eu sou cuidado por Deus, Ele é meu Pai, não importa o que aconteça. E a gente vai aprendendo, um dia a gente vai ser igual Paulo, em nome de Jesus. Vimos o perigo de não nos apropriarmos da nossa identidade, aqui falando de Judas, tanto Judas Iscariotes quanto Judas, o livro da Bíblia. Porque aqui no capítulo 17 fala do filho da perdição, né? Que Jesus fala, eu tomei conta de todos, exceto o que se perdeu lá. Judas escolheu. Ele estava lá junto com os outros discípulos e ele escolheu não se ater às palavras de Jesus. Então, você toma postura de crente, que nem Carol fala, firma suas pernas, assume postura, porque se você, ele está falando, né, batalhar diligentemente pela sua fé. É batalha. Ontem Natália estava pregando para a gente, no culto de jovens. E ela estava falando sobre a armadura de Deus. Você tem que batalhar, você tem que ter fé. Como é que ela falou? Qualquer coisinha, gente, a nossa vida ela é espiritual, sim. Que às vezes a gente fica num extremismo. Não, nada a ver. É espiritual, as coisas importam, a gente tem que prestar atenção no que está acontecendo. Ela até deu exemplo, né? Aquele encontro que você tem lá com seu amigo, que você vai e fala mal de todo mundo, isso não é só um encontro com seu amigo, tem algo por trás ali, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Então, batalhar diligentemente pela fé. Use a espada da palavra de Deus, não deixe que qualquer coisa te atinja, não deixe que qualquer seta de Satanás roube a paz de Deus de você. Lembre-se do que a palavra de Deus diz e combata. Então, se Deus estava vindo falar, se Satanás estava vindo jogar no você, transforma a pedra em pão, nem só de pão viverá o homem. Então, você tem que aprender a combater essas coisas. Combater os pensamentos de ansiedade. O texto que a gente leu, né, de Mateus, por exemplo, é um ótimo texto. Você está começando a ficar ansioso, lembra dos lírios do campo, lembra do pardal que Deus cuida. E aí você vai aprendendo a usar a palavra de Deus, que é a nossa arma. Então, nós venceremos esse mundo quando nós nos tomarmos para nós, de maneira pessoal, as verdades do Senhor, superando toda a mentalidade de orfandade. Não deixe as mentiras de Satanás ditarem o jeito que você vive. Viva como um filho de Deus. Toma a postura de crente. Falei igual você, Carol. Toma vergonha. Firma suas pernas. E agora a gente vai começar a aula de hoje. A oração sacerdotal, então, vamos lá. Aula 124. Vamos começar aí. Deixa eu ver, a partir de qual? A partir do 13. Peguem suas Bíblias, vamos dar uma leitura aí. Do 13 até o 26. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria.
Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amastes como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e este sabe que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Então, nós vamos nos até aqui, por enquanto, do 13 até o 19. E aí, esse 13 a gente já falou um pouco dele nas outras aulas, que foi da plena alegria, na semana passada. E aí, no versículo 14 está dizendo, eu lhes dei tua palavra e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Então, que Jesus está falando da nossa nova natureza em Cristo. Por meio da palavra que ele pregou, por meio da palavra de Deus, a fé ela é gerada em nós, e aí nós passamos a ser novas criaturas, porque nós cremos em Deus. Lá em João, no capítulo 1, verso 12 e 13, vai falar, mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não nasceram segundo a ordem natural, mas como resultado da paixão ou da vontade humana. Nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Então, nós somos nascidos de Deus. A partir do momento que nós ouvimos a palavra, nós passamos a crer em Cristo, que Ele morreu pelos nossos pecados, que nós somos adotados por Deus, nós somos feitos filhos de Deus. Então, a nova natureza de Deus vem brotar dentro da gente. E por que a gente é odiado? Porque nós não somos desse mundo. Lá em João 3, 19, 21, está falando assim, mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam que ele fez a vontade de Deus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. E a condenação se baseia nisto. A luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque os teus atos eram maus. Aqui está falando de Jesus, que ele é a luz do mundo, que ele veio e que as pessoas odiaram a ele porque ele expunha os pecados dela. A mesma coisa vale para a gente. Quando nós recebemos essa nova natureza, nós passamos a andar de uma maneira santa, de uma forma que agrada a Deus. E isso incomoda as outras pessoas que estão na treva, porque se ela vai olhar para você e falar, ué, como assim você está fazendo o que é certo? E ela vai ficar incomodada com o próprio pecado dela. Então, por que nós somos odiados? Porque a luz incomoda as trevas. Então, se você está sendo odiado lá no lugar onde é que você está, normal. Fica firme, que é isso aí. Só que a gente não pode desanimar. A melhor forma de a gente mostrar que um prédio está torto é construindo um retinho do lado dele. Então, o pastor Haroldo até pregou aqui, algum dia atrás, falando sobre essa nossa missão de sermos sal e luz dessa terra. Nós temos a missão de conservar a terra, de mostrar o que está errado, de viver de forma santa. E então, não se desanime, sabe, de incomodar os outros. Uma vez eu ouvi uma frase que fala, um crente incomoda muita gente. Fogo e enxofre incomoda muito mais. Então, não se incomode de incomodar outras pessoas, porque você está pregando o evangelho através das suas atitudes, através das suas falas. As pessoas vão ficar incomodadas, só que elas precisam ficar incomodadas para elas verem o quanto que elas são necessitadas de um Salvador. Então, continue firme, continue pregando a palavra, continue vivendo de modo digno, de uma forma reta, porque isso vai expor os pecados. Isso vai trazer à tona aquilo que precisa ser corrigido. E as pessoas elas vão perceber que elas precisam de Cristo. E aí se apresenta Cristo para elas.
Próximo. Nós vamos ver agora sobre envio, santidade, comunhão. Vocês gostaram de vocês ali? Faltou Rafinha ali, né? Naquela época ali, Rafinha ainda não estava. Tinha que ter pregado a cara dela ali. A próxima a gente prega. Lá no versículo 15 até o 19, vamos entender. Não peço que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Então, a primeira coisa é que nós somos enviados. Ah, tá, eu coloquei ali o cristão fora do mundo gospel. Vou explicar. A gente, às vezes, fica numa bolha. Às vezes a gente acha, não, eu sou crente, eu só posso andar com crente, eu só posso ir na igreja, e aí tem minha vida santa aqui, tem meu trabalho secular lá fora, que são coisas separadas. Não, isso não existe. Isso está errado. Nós somos cristãos e aqui Jesus está falando, eu os envio ao mundo. A gente tem que ir para o mundo. Como que as pessoas lá fora vão conhecer a Cristo se nenhum cristão for lá? Se a gente ficar aqui preso na nossa bolha gospel. A gente tem que ir para fora do nosso mundo gospel, da nossa rodinha, do nosso mundinho. A gente tem que pregar a palavra lá fora. Então, esse negócio de, crente não trabalha com coisas seculares. Que é isso? De onde você tirou isso? Não tem isso na Bíblia, não. Crente vai para a faculdade, sim. Tem uns pais que têm medo de mandar o filho para a faculdade. Meu filho, você está criando seu filho para quê? Para ficar lá na sua casa, debaixo de sua asa o resto da vida. Não, você vai criar cidadão do reino que vai lá para a faculdade mudar as pessoas que estão lá. Levar a palavra de Deus. Você não precisa ter medo de mandar seu filho para a faculdade. Você não precisa ter medo de deixar seu filho sair e ir pelo mundo pregar o evangelho. Jesus chamou ele para isso, te chamou para isso. Crente vai para o mundo, sim, e fica lá influenciando. Não é ser influenciado, é influenciando. Então a gente tem que ser apaixonado, sabe, por Cristo. A gente tem que ser intencional. Vocês que são pais, sejam intencionais em criar seus filhos para poder ir para fora, para poder pregar o evangelho, para poder ir para esse mundo e pregar quem Cristo é. Sejam intencionais nisso. Não cria uma pessoa frouxa e com medo dos outros. Não, ele é crente, ele é filho de Deus, ele tem a luz de Cristo dentro dele. Nós fomos chamados para isso. Então, crente, ele vai frequentar lugar que não é gospel, sim. Não fica nessa doidura sua, que não pode ir. O que está dentro dele é muito mais forte. E aí a gente vê no versículo 17, consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Nós podemos ser enviados ao mundo porque a palavra de Deus está em nós. Então não é qualquer mentira, gente, que vai me atingir. A palavra de Deus está em mim. Não é qualquer coisinha, mentira de Satanás que vai me enganar, não. Eu estou firme na palavra. Então, se eu estou consagrado na palavra da verdade, eu posso ir para fora com segurança que eu vou influenciar e não ser influenciado. Que eu vou ser luz no meio das trevas. Então, a gente tem que ir para fora. Então, por isso que eu coloquei ali, né? O envio e a questão da santidade. Você vai falar? Fala, que eu ia mudar de assunto. Eu queria falar assim, 2 pontos. O primeiro ponto é que eu vejo que essa visão, que quando o crente vai para a faculdade ou por determinados lugares, ele se desvia e tal, é um erro de diagnóstico. Então a gente olha, é fato, muitos cristãos ou jovens que vão para a faculdade se desviam, sim, é fato. Isso não dá para negar. Eu tenho exemplos da minha família, eu tenho exemplos de amigos, de conhecidos, mas eu vejo como um erro de diagnóstico. Ou seja, eles olham, ele foi para a faculdade e se desviou. Na verdade, ele já não era firme na hora que ele saiu. O problema é que ele não foi discipulado na juventude, na infância, ou foi discipulado de forma superficial. Ele não teve realmente um encontro com Deus. E quando ele foi ali e a sua fé foi provada, porque ela é provada, né? Eu estou tendo muitos testemunhos dos nossos jovens na faculdade, e a fé deles está sendo provadas ali. Eles não suportam. Porque não tinha base, não tinha estrutura, não tinha encontro real com Jesus. Era uma vida religiosa. E aí, eu já falei algumas vezes, ninguém vive uma mentira, gente. Ninguém vai viver uma mentira. Se ele não é cristão de verdade, em algum momento vai aparecer. Né? Igual nós estamos vendo os apóstolos, todos se entregaram, morreram por Jesus. Isso é uma grande prova que Jesus existiu, que eles viram Jesus ressuscitado. Porque ninguém vai permitir ser esfolado vivo, né? A gente teve um dos apóstolos que ele foi esfolado vivo.
Você acha que um cara desse, se soubesse que era uma mentira, ele ia aceitar? É claro, ele viu Jesus, por isso ele aceitou. Então a questão é, nós temos que trabalhar os nossos filhos para eles viverem de verdade. Né? O Evangelho tem encontros reais com Jesus, o máximo. Orar por eles, derramar a vida neles, discipulá-los. E um dia sim eles serão enviados e aquilo ali, e o que Ellen falou vai acontecer. Né? Eles serão luz naquele lugar, e não importa o que aconteça ali, eles vão brilhar e vão salgar aquele lugar. Amém? Então isso é um ponto. E outra coisa, só um disclaimer, né, da gente estar indo para o mundo. Sim, gente. Mas há uma diferença da gente estar, né? Igual na minha época, na minha época de jovem, assim, muitas vezes minha mãe me repreendia para não ir nos eventos da escola. Muitas vezes a gente evitava eventos de família, porque a gente tinha essa questão. Né? E isso é muito errado. Na verdade, a gente tem que estar, sim, junto com a família, mesmo que eles não professem a nossa fé, temos que estar na faculdade, temos que estar em todos os lugares. Né? Isso é uma visão errada das pessoas, a gente realmente não está iluminando as vidas. Mas há uma diferença. Não há comunhão entre luz e trevas. A gente vai estar lá, a gente vai servir essas pessoas, a gente vai amar essas pessoas, mas trocar a vida, sabe? Os melhores amigos, aquele que conhece seu coração, aquele que te influencia, aquele que realmente você não pode ser daquele lugar, gente. Vocês entendem isso? Então há uma diferença de estar no mundo e ter comunhão com o mundo, ou seja, partilhar dos mesmos dos mesmos objetivos, partilhar da vida, sabe? Aquelas pessoas, você abre o coração, você se entrega ali. Com muitos amigos você faz isso, você se abre, você ouve, você vive a partir daquilo. Então isso é comunhão. E é isso que Deus quer com os filhos dele. Então nós lemos isso aqui, nós precisamos ser um aqui dentro. E aí nós vamos ver que Jesus, a prova que Jesus está nessa casa é quando a gente for um. Amém? Então há uma diferença, tá? Entre estar no mundo e ter comunhão com o mundo. Não é isso que ela está falando. Eu queria só deixar isso bem claro. Eu tenho uma dúvida a respeito disso, a respeito de as más companhias corrompem os bons costumes. Aí, nesse caso, o que pode acontecer? Porque já que a gente tem que estar no mundo, e eu estou vivendo isso assim na vizinhança, porque é uma comunhão, né, gente? E aí a vizinha vai fazer uma festa fantasia. Para mim é disfarçada de carnaval. E entre outras coisas assim, eu estou falando, tá no meu coração, eu quero entender. Porque, não, vão julgar. De certa forma, eu estou até julgando, mas eu quero entender, tá, gente? Então, assim, nos churrascos que tem lá, as músicas são totalmente mundanas. Entre bebidas e outras. Aí eu reparei, inclusive, é da igreja. Então, essa coisa, assim, me confunde. Aí como que você vai falar que não? Aí o pessoal está na área ali de churrasco, aquela confraternização, e os filhos são amigos dos nossos filhos, assim, aí, como que eu vou fazer? Porque eu fico nessa dúvida. E aí a gente acaba meio que, eu estou julgando, eu estou com discernimento, e as más companhias corrompem os bons costumes, e a questão do filho já crescer, que fala, né? Ensine o seu filho no caminho correto, e futuramente ele não desviará. Então esse é o verdadeiro ali criado, né? E essa questão aí das más companhias. É a minha dúvida. Vocês podem responder também, tá? Mas eu penso que está justamente nesse ponto que o Diego falou da comunhão. Porque é diferente de eu estar lá e, tipo assim, eu estou conversando com as pessoas, estou ali servindo, estou dando o meu testemunho. E esse ponto, ou então você está ali compartilhando vida, tipo assim, de você realmente ser amigo daquelas pessoas. Então, tem a diferença de você frequentar um lugar e ser luz lá, ou você formar amizades pessoais com aquelas pessoas. Então, quando você está muito perto, a ponto de deixar que aquelas pessoas te influenciarem, aí já não é uma coisa legal. E também tem um parâmetro, né? Que às vezes a gente não se sente forte para estar naquele local. Então, se você acha que aquilo ali está te influenciando, é melhor se afastar. Mas é justamente essa diferença. Porque, por exemplo, eu estou indo para a escola. E tem pessoas lá de todas as religiões, todas as crenças. E eu vou estar ali com aquelas pessoas, naquele mesmo local, vamos conversar e tal. Só que a diferença é, eu vou ser amiga íntima dessas pessoas ou vou simplesmente estar ali? Porque eu preciso estar ali
conversar de vez em quando, ser luz, mostrar o que é realmente ser um cristão. Então, às vezes a pessoa está ali, porque se a gente não está lá, a gente não consegue mostrar como que é a conduta de um verdadeiro cristão. Mas o quanto que eu deixo aquela pessoa me influenciar ou o quanto que eu influencio. Então, está nesse parâmetro do laço mesmo, o quanto que eu estou ligado com essa pessoa. Porque se eu estou ligado de uma forma que ela está me influenciando, aí eu estou num ponto errado. Aí já não estou num lugar legal. Mas o vizinho me chamou, estou indo para o churrasco, ela está tocando as músicas lá. Se não me influencia, eu posso ir. Vou lá, como uma carninha, troco uma ideia. O pau começou a quebrar, vai embora. Dá licença, galera, muito legal vocês aqui. Vou ali para minha casa tirar uma soneca. Então, assim, acho que está muito nesse ponto, do quanto que você influencia, do quanto você se deixa influenciado. E eu acredito que a questão dos filhos, que você falou, né, de ensinar o filho no caminho que deve andar. Talvez esse seja um ótimo modo de você mostrar para ele como que é ser luz. Então, eu estou ali, mas eu não faço o que aquelas pessoas fazem. Eu estou ali, mas eu não ajo do mesmo modo que elas. Eu estou ali naquele ambiente, estou amando essas pessoas, estou cuidando delas, mas meu filho está vendo que eu não estou igual a elas. Então, ele começou com uma piadinha ali que de mau gosto, eu não vou rir dessa piada. E meu filho viu que eu não ri dessa piada. O joio e o trigo. Então, eu estou ali, aí o pessoal está dançando de uma forma que não era para estar usando o corpo. E o meu filho está vendo que eu não estou fazendo aquilo, mas ao mesmo tempo eu estou amando aquelas pessoas. Eu estou cuidando delas, eu estou servindo a elas. Surgiu a oportunidade de pregar o evangelho para alguém ali, eu vou pregar o evangelho. E seu filho ele vai estar vendo aquilo. Isso é você ensinar para ele o que é ser luz em meio às trevas. Vocês querem falar sobre? Pastor quer. É muito importante que nós temos consciência de onde nós estamos e onde nós vamos. Porque a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que vai nos libertar de certos ambientes, certos lugares, é o conhecimento. Porque muitas vezes a pessoa acha que tem o conhecimento, mas que eles fazem parte de uma igreja, mas às vezes não tem conhecimento do que ele é. Quando Jesus enviou os seus discípulos ao mundo, falou: vocês vão lá. Aí quando eles voltaram, falaram: ô Senhor, vamos falar com você lá. Eu orava e os demônios caíram. Era uma festa. Falou: não alegrai-vos com isso, não. Alegrai-vos por ter o teu nome escrito no livro da vida. É essa consciência que nós temos que ter, que nós somos filhos de Deus. Que nós estamos no mundo para ser sal dessa terra. Nós temos que influenciar o mundo, não ser influenciado pelo mundo. Porque Jesus, ele foi criticado porque ele estava no meio dos pecadores. Como é que ele disse que é profeta e está aí no meio desses pecadores? Jesus disse: não são os sãos que precisam de médico, mas sim os doentes. É onde que nós temos que fazer a diferença. Quando Paulo chegou lá em Atenas, no Areópago, ele olhou assim, tinha vários altares. Ele não questionou ninguém, mas aí perguntou ele: qual é o seu Deus que você serve? Aí tinha um altar lá, o Deus desconhecido. Aí eu sirvo esse Deus aqui. Nós não vemos, mas nós sentimos, ele age, ele tem presença e ele está conosco. Aí é o que nós temos a esperar a oportunidade, porque onde você está, você tem que ser luz, tem que ser sal. A palavra de Deus diz que ninguém pega uma lâmpada e coloca embaixo da mesa, elas põem em cima para que todos que estejam ao redor possam desfrutar dessa luz. Então, o que nós temos que dizer é a luz do Espírito Santo que habita em nós, que a pessoa tem que ver: eu quero ser igual ao Caio. Que legal, o Caio é um cara legal. E ela, menina, tem um papo legal, né? Porque nós somos pessoas que nós temos que influenciar, porque nós fomos chamados para fazer a diferença. Vou dar um exemplo rápido aqui, gente. Eu sei que tem muita gente falando, Pavão ali também vai falar. Vai falar, não, acabou. Mas eu vou te dar um exemplo assim da nossa vida ali, por exemplo. Teve uma vez que eu frequentava uma academia específica, aí um dia eu fui lá e estava na véspera de carnaval, umas músicas muito pesadas, muito indecentes. E eu me senti mal. Tava só eu, o dono da academia, eu não tinha muita liberdade com ele, eu não falei nada, fui embora. Não voltei mais. E aí Yasmin se interessou: não, eu quero ir na academia e tal. O último lugar que eu ia levar era para lá. Falei: não, achei outro, achei um ambiente família, fiz uma inscrição para mim, para ela, para Carla, né? Fiz um plano família lá. E aí estava tudo muito bem, aí chegou um instrutor novo lá, e aquelas músicas pesadas, né? E
E eu achei interessante, Carla chegou lá, não gosto disso aqui, isso não é música. Não quero que minha filha ouvindo isso aqui e tal, falou. Teve essa oportunidade. E aí muitas vezes acontecia, estava tocando a música pesada, a gente chegava na academia e se trocava. Mudava a música. Ou seja, de certa forma, salvou o ambiente, a gente tem nossos direitos, a gente pode falar. Então, eu entendo que sim, música influencia, coisas influenciam. Se você perceber que aquela coisa está muito pesada, e você chega para você explica seu filho, você chega, você tem liberdade, não são pessoas, não são amigos ali, de certa forma, né? Poxa, será que você podia... Coloca a sua opinião, você pode fazer isso. E talvez você está salgando aquele ambiente, talvez a partir daquele momento, quando você tiver, não vão fazer mais. Entendeu? E assim, como é que eu vou dizer? Não é uma ciência exata, mas você tem que estar sensível à voz do Espírito, para que você possa agir conforme a necessidade do ambiente. Não precisa ser o legalista, bater, acusar as pessoas, mas também eu entendo que você, nas oportunidades que você tiver, fala. Se a pessoa está te dando liberdade, fala. Ó, isso aqui eu acredito que não é bom, não é saudável para nossos filhos, para nós e tal, esse tipo de coisa. Vai rodar a igreja agora, esse microfone inteiro aqui, gente. Vocês têm 30 segundos cada um. Bom dia, tudo bem com vocês? A questão é o seguinte. Parabéns pela pergunta, é muito bacana, porque todos nós vivemos isso, né? E a gente tem que entender, primeira coisa que está no seu coração, você está preocupado, ou seja, o Espírito Santo está falando com você. E a gente precisa ter essa preocupação mesmo. E assim, eu vou citar alguns exemplos, uns exemplos bem práticos. Eu tenho muitos amigos de vários tipos de religião, só não tenho amigo macumbeiro. Mas já tive, só depois que eu descobri que ele era macumbeiro. Mas você precisa ser uma referência para essas pessoas. Tem, por exemplo, igual eu que trabalhava com 700 pessoas, às vezes você estava assim num lugar, você não tem como escapar, por exemplo, de uma festa de empresa. E aí, muitas vezes eu via eles falando assim, não vamos falar isso aqui não, que Alisson não gosta. Ou seja, você já está começando a ser uma referência. Outros amigos, por exemplo, que você vai sair com eles, por exemplo, eu saio muitos amigos que não são crentes, que vão para uma cafeteria, por exemplo. Se você não tem oportunidade para falar o que você acha, ou seja, já não é seu amigo. Porque você precisa influenciar. E às vezes eu brinco, você vai para o inferno. Às vezes tem um amigo meu, falou, seu safado. Esse dia mesmo eu vi um amigo, eu saí para correr e estava na rua 6 horas da manhã. E eu vi um amigo meu chegando na casa dele, falou, seu safado, você dormiu fora, né? Então, e se você não tem oportunidade de falar, então não é seus amigos, porque você vai ter amigos do mundo mesmo. E a própria palavra diz que Jesus ele encontrava com pessoas que eram prostitutas, que eram... mas ele estava ali para influenciar. Então, primeira coisa, foi muito feliz a fala de Ellen, quando, por exemplo, você está lá no churrasco com sua filha, é uma oportunidade de você falar assim, tá vendo, filha, que coisa mais feia, uma pessoa de Deus não faz isso. Uma pessoa de Deus não faz isso. Mas muitas vezes, por exemplo, eu na faculdade, gente, eu entrei em cada quebrada, e aí meus amigos já falaram, não mexe com Alisson, eles achavam que eu era pastor. Já não mexe com aquele ali. Né? Então, e você vai criando um certo tipo de relacionamento que você vai sendo uma referência, uma luz ali naquele lugar, né? E aí a gente precisa encontrar isso. Agora, um último exemplo para terminar. Eu tenho uma tia que ela é extremamente religiosa. Então, por exemplo, tem festa de Natal na família. Eu não vou porque vocês estão servindo ao diabo, vocês estão bebendo. Então a família fica tudo escandalizada. E são pessoas, por exemplo, que precisam ouvir a palavra. E isso é uma barreira ao evangelho. Porque elas veem nela que é um tipo de crente que eles não querem ser. Porque a pessoa é legalista até o último fio de cabelo. Eu não vou participar dessas festas porque vocês são pecadores. Ela fala assim. E se eu ficar perto de vocês, eu estou em pecado. Olha para você ver. Acaba sendo uma barreira de salvação para outras pessoas. Então, gente, a gente tem que orar, pedir discernimento ao Espírito Santo, ser luz, porque igual Ellen falou, você não vai ficar numa redominha, não. Esse mundo aqui jaz. Não pense você, então influencie e não se deixe influenciar. Agora é Johnson. John. 10 segundos. Você tem 5 segundos porque a Alisson pegou o tempo seu. Acabou seu tempo. Próximo.
Bom dia, irmãos. É o seguinte, a palavra de Deus fala que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Como o pastor Geraldo falou ali, nós somos sal da terra e luz deste mundo. Então, assim, felizmente ou infelizmente, hoje nós, como os cristãos, é impossível humanamente falar que a gente vai conviver em vários lugares. Não tem jeito isso, né? Seja um ambiente familiar, ambiente profissional, contudo, a gente tem que ter esse discernimento. Eu vou pegar o meu exemplo aqui. Muitas vezes eu já tive que ir no meu serviço em ambientes que me torturava psicologicamente, espiritualmente. Muitas vezes eu ia por não ter opção, mas eu chegava ali e eu me sentia, digamos assim, traindo Deus, traindo a minha fé. Então, assim, hoje, como eu tenho a opção de escolher, eu até falo com minha esposa, carnaval, por exemplo, sai uma escala lá, eu não vou. A gente recebe diária, pode me pagar 10 mil, 5 mil, mas eu não vou. Porque eu sei que ele é um ambiente que não condiz com a minha fé. Então, assim, nós cristãos, nós temos que ter essa leitura, né? Fazer essa leitura. Porém, existem alguns lugares que a gente vai, né? Um ambiente familiar, uma festa familiar, só que a gente tem que frear, né? Digamos assim, eu não posso fazer isso. E até mesmo porque aquelas pessoas ali, eu acho que elas vão ver a nossa atitude, a nossa atitude, o nosso comportamento como cristão, e ali até uma forma da gente também pregar para essas pessoas. Então, assim, eu vejo que, claro, a gente pode ir em determinados lugares. É claro que eu não vou no baile funk, né? Aí a gente realmente tem que frear e discernir esses pontos. Né? Então, assim, irmãos, é isso. A gente tem que ter discernimento, né? Pedir Deus discernimento e ver o ambiente que a gente está pisando, porque o inimigo realmente ele é sujo e ele arma casinha de caboclo para a gente. Eu vou passar para a Tiago, só vou falar rapidinho. No caso dela que tem filho, como eu tenho filho, às vezes, meus filhos menores, porque a Rafaela já está com 13 anos, ela já entende completamente. Mas, às vezes, o pequenininho fala assim, a menininha ou o outro. Ô, mãe, fulano falou que é crente, ó, você vê que música que ele está cantando, que está fazendo. Ô, minha filha, mas você olha para mim e para o seu pai. Ah, fulano falou palavrão, mãe, disse que é crente. Eu falo com eles, olha para mim e para o seu pai. A gente faz isso? Não, mãe. Então, minha filha, você acha que quem é crente, porque falar que é crente, um monte de gente fala que é, mas o comportamento que você olha. Então, nós, como pais, temos que ser o exemplo, o primeiro exemplo. Então, lá em casa, a gente já explica e ensina no nosso dia a dia. E eles sempre perguntam, quando eles veem uma coisa estranha, principalmente vindo de crente, eles perguntam de qualquer pessoa, nossa, o que fulano está fazendo? Mas de crente eles ficam bem horrorizados. E aí a gente tem que ter esse exemplo, porque se você não tiver, ele vai ficar confuso. Fulano está fazendo, minha mãe também está fazendo, eu também posso fazer. Então a gente precisa ser mesmo o sal, a gente precisa ensinar. Na minha família tem festa que tem até banda, filho, tocando, bebida, aquela anarquia. E teve uma prima minha que é nova convertida que falou que não ia mais. Aí o povo da família ficava assim, fulana acha que é santa demais. Vivia aprontando, agora não pode vir aqui misturar com a gente, não. E eu e Johnson nunca deixamos de ir. Só que a gente vai lá, come, conversa um pouquinho e vamos embora. E todas as vezes eles fazem questão. Se for um dia que Johnson está trabalhando, Carol, vai, você fica lá só um pouquinho. Por quê? A gente nunca desprezou. E quando é oração, qualquer coisa, é eu ou Johnson que eles pedem para fazer. Por quê? Perceberam que há uma diferença. Então, a gente não pode fazer esse tipo de coisa. Não vou não, porque, nossa, agora, por exemplo, esse tipo de festa fantasia. E se você acha que a intenção já é outra lá do povo, não vá. Senhor fulano, não vou. Porque eu, por exemplo, eu tenho amigas que não são crentes que me chamam, elas sabem que eu não vou. Senhor, gente, vocês não levam a mal, não, mas eu não vou não, viu? Então, a gente precisa discernir. Agora, família, pessoas próximas, como a Alisson falou, que você tem intimidade, você vai, o negócio está passando do limite, ou você fala ou você vai embora. E a pessoa vai perceber. Porque na nossa, lá todo mundo percebe, todo mundo dança, faz bagunça. Vem, José, Carol. Não, nós não vamos, não. E a gente fica lá sentado, o povo bebendo, o pau quebrando, encheu a barriga, tchau, e benção, minha filha. E é assim. Paz, meu povo, bom dia. 1 Tessalonicenses 5:22.
abstende-vos de toda aparência do mal. Assim, a gente tem que ter o discernimento para essas coisas, né? Porque, assim, é lógico que a gente não pode, nós não podemos viver numa bolha. E tem locais que os crentes frequentam. Nós precisamos também mostrar que a nossa alegria não depende dos padrões da alegria deles. Então, assim, quando você tem programações, principalmente jovens, é muito bom quando Diego citou ali, né? Que o crente firmado, ele vai se mostrar crente, né, independente dos ambientes e tal. Só que nós temos que entender que conversão é um processo. E nós que já temos, né, já brinca assim, macaco velho de igreja, né, já tem mais tempo de igreja, a gente sabe que há um período de conversão. Então, não é porque você está ali 15, 16, 20 anos que você se converteu. Então, vai ter um momento de encontro com Deus que você vai se converter e você vai mudar de atitude. Mas até lá, você vai estar sendo influenciado. Você vai ter o risco de ser influenciado com a sua roda de amigos, na faculdade e tudo mais. Então, nós temos que ter esse cuidado de ter ambientes que são saudáveis para que possamos frequentar. Na minha família mesmo, todo ano tinha uma festa, minha avó, eu acho assim, lá na minha cidade, depois do padre, é ela que manda. Então, assim, tem essa questão, tem uma questão religiosa muito forte, tal, nós crescemos na religião e tal. E ela sempre fazia, todo ano, a fogueira dos netos, que era período junino, né? Eu ainda brincava, falei assim, não, tem tanto neto, vai queimando os outros primeiro, depois eu... Porque, assim, eu sempre brinco, e todo mundo sempre me respeitou por conta, assim, das suas atitudes, do seu perfil, né? Você tem que preocupar com sua postura. Não é que você vai se mostrar melhor do que ninguém. Não, gente, é uma questão religiosa, eu não creio dessa forma, eu entendo assim, então, para mim, não é interessante frequentar. Então, quando você vê que são coisas que têm tendências religiosas, têm tendências satanistas, que já é um caso de uma festa dessa, né? Já está voltado para a questão de carnaval e tudo mais, e não tem como. Agora, você vai viver com outras pessoas? Claro que sim, vai criar amizade, sim. Locais saudáveis. Onde nós frequentamos? Nós vamos em pizzarias, nós vamos em lanchonete, nós vamos em sorveterias, né? Crente conversa muito e come demais. Mas nós não bebemos, nós não vamos em ambiente. Tem muita gente aí com ideia errada também, que eu já ouvi muitos. Evangelista. Entraram não sei na onde para pregar. Já ouviu essa história? Que foram lá no prostíbulo, não sei o quê, para pregar e tal. Nunca mais voltaram. Acabaram sendo isso, pessoas, né? Mas tem uns que voltam. Tem uns que voltam, com certeza, tem uns que voltam. Mas eu falo assim, a gente ter essa estratégia de tomar cuidado, por quê? Porque o inimigo está tramando o tempo todo, sabe? Para te laçar. Então, ele vai no seu ponto fraco. Igual eu falei da questão do período seu de conversão, o inimigo sabe disso, né? Então, nós não somos super crentes. Eu vou ali, um jovem vai ali, os colegas, ele vai se sentir constrangido. Lógico que tem a questão dele ser influenciado. Isso acontece. Ele não quer se sentir ali, deixado de lado. Então, assim, ele não vai ter uma postura ali de chato, de ser o diferente. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, para ter os ambientes que são saudáveis. Vamos juntar? Vamos. Mas vamos reunir em tal local. Vai ser o quê? Como que vai ser? Não, é porque eu não acredito que seja dessa forma. A gente tem que ter estratégia também para não ficar de super crente, né? Não ficar os legalistas. Mas nós temos que ter esse zelo e esse cuidado de ambientes saudáveis, de manter o nosso testemunho. E, nós vamos frequentar? Vamos. O pessoal ali está bebendo, está fumando, está falando aquelas brincadeiras de cunho sexual. Ali vai ser um ambiente que você vai pregar o evangelho? Pode ser que sim. Como? Pode ser que sim. Há oportunidades. Mas não tem Jesus, como. ele foi lá pro... Como é que é uma cidade lá do Deus Pan, que eu esqueci o nome? Mas Pedro teve a revelação de que Jesus... Só que Jesus andava com pecadores, mas ele não andava com os pecadores em pecado. Eu acho, cometendo pecado é diferente. Tem pessoas, foi o que eu falei, tem pessoas que não aguentam. Se você fala, eu não aguento ir para esse lugar porque eu vou ser influenciado, cara, não vá. Respeite, tá? Você está num processo, vai entender mais sobre a palavra de Deus, aprofundar no seu relacionamento. Mas se a gente não for para lugar nenhum, o que eu estou querendo mostrar aqui, o ponto é, nós temos o Espírito Santo de Deus, nós fomos feitos filhos de Deus, e nós temos que ter firmeza nisso. E quando você, eu me sinto seguro para ir lá e essas pessoas não vão me influenciar.
Nós precisamos ir, porque senão não vai ter luz lá nenhuma. Nós temos que ir. Eu concordo plenamente com você. Eu estou falando só da questão da estratégia de aquele não é o momento para você pregar, para você falar de Deus. Você vai ser testemunha ali. Mas você não vai beber. Feeling, não você é não tão vai... matemático. Não, eu falo assim, você não vai ser influenciado, você não vai estar ali bebendo, você não vai estar sorrindo e contando aquelas piadas. Você vai ser diferente. E até um período daquele momento ali, a gente estava até conversando aqui antes um pouco com Sara, tem as festas de empresa. Aí o pessoal tá ali, começa a beber, você vai ter que estar ali junto durante o período. Mas ali, daqui a pouco, o pessoal já está alterado. Já começa... Ali, você sabe que é o momento de você o quê? Gente, Deus abençoe a todos. Um filtro. Tem que ter então, filtro. É isso. Mas tem que ir. Não, eu concordo que a gente tem que ir. Você vai sim. Como é que vai ter luz? Eu concordo lá, que a gente tem que ir. Como é que você vai? Danceteria, não sei o quê. Gente, não é isso, não. Eu tô falando que é questão de parâmetro. É parâmetro. Você tem que ter, gente, é inteligência, sabedoria. Eu não vou para qualquer lugar. Isso. Mas não é se abster de tudo, porque tem que ter luz nos lugares. Temos que ter esse filtro dos lugares. Só que hoje, infelizmente, com essas novas, né, visões aí espirituais, pode ir em todo lugar. Que não hoje tem problema, não, desde sempre. Na época de Jesus já tinha. Então a gente tem que tomar esse cuidado para ter esse filtro. Amém? Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo meu. Pode falar mais? Eu vou falar agora que eu sou Não, deixa a Andréia falar lá. Vai, Andréia. Peraí, Andréia. A Andréia estava na fila. Leva lá, né, Andréia? Agora é eu, chegou. Gente, Oi, amor. Gente... Silêncio. A minha mãe sempre fala com a minha irmã assim. Minha irmã faz academia e ela é muito ratinha de academia, sabe? Ela gosta de ir todo dia. Aí a minha mãe sempre fala com ela assim: você não vai pegar muito peso não, viu? Porque você vai machucar. E realmente a gente sabe que a academia machuca. Eu tô falando disso porque eu não tenho filho, eu nunca tive um filho. Mas eu entendo algumas coisas sobre músculo, então vou falar do que eu entendo. Então, o que rola? A gente sabe que a academia machuca. Pensa um lugar para você se machucar fisicamente, academia. Lá tem tudo que te machuca. Peso, máquina grande, coisa que você não aguenta, trem para cair no seu pé, tudo que tem para te machucar, inclusive vai cair no pé dela. Tudo que tem para machucar você fisicamente vai estar lá. Bem-vindo. Aí a minha mãe ela é muito preocupada, ela sempre fala com a Ana Luísa assim: não vai pegar muito peso porque você vai machucar. Você vai distender o músculo, você vai não sei o quê. A gente sabe que distende mesmo, machuca mesmo. Só que vamos lá. O seu músculo ele aguenta uma coisa. Se você for lá na academia pegar 30 quilos no supino com esse bracinho aqui, você vai machucar. Você vai machucar. Só que se você pegar 3, você não vai. Você tem que entender o seu tamanho. Tem uma pregação no YouTube de Yasmin que chama assim, humildade para amadurecer a nossa fé. Você tem que entender o seu tamanho. Você não vai lá, eu vou em todos os lugares porque eu sou crente, porque eu tenho que evangelizar, porque eu tenho que ter a luz. Você não aguenta. O seu músculo é assim, igualzinho o meu, ó. Não aguenta, não aguenta. Agora você tem lá o bração de Braddock, aí você vai. Entendeu? Você tem que entender o tanto que você aguenta. Você não vai... A gente estava falando ontem no grupo de jovens que, tipo assim, batalhas pequenas também são batalhas. Se atém a sua, você não tem força para ir lá, você vai atrapalhar, porque vai ter que ir lá buscar o outro e buscar o você ainda. Você foi lá fazer bagunça, não deu, você não conseguiu. Mas tem coisa que você consegue fazer antes de ir para lá, se fortalece. Fortalece você primeiro e depois você vai. Não é que, não pode ir. A gente tem que entender também. Porque a pergunta da irmã foi assim: pode ir no churrasco? Pode. Pode ir na rave? Vamos analisar. O que você vai fazer lá? Entendeu? Se você está indo naquele ambiente, realmente, como embaixador de Cristo, porque nós somos embaixadores de Cristo, nós temos que levar o nome de Jesus para o mundo. Eu sou embaixador de Cristo, eu vou lá. O que você está indo fazer lá? Você está indo lá pregar a palavra de Deus? Vai ter espaço para você pregar a palavra de Deus? Porque tem espaço em todos os lugares. Só que, tipo assim, qual que foi a sua intenção ao ir na rave? Entendeu? Pensa sobre isso.
Eu tenho certeza que você vai chegar em uma conclusão, porque a Bíblia tem todas as respostas para essas coisas. Põe o dedinho na consciência, né? A gente tem que pôr o dedinho na consciência e começar a pensar nas coisas. Mas o que eu queria falar a princípio não era isso, não. Já vou sair do assunto, infelizmente, para vocês. Queria falar das crianças. Tá doido? Já até foi embora as crianças. Crianças são muito inteligentes. Então, de novo, eu não tenho filho, nunca tive filho. Né? Nunca tive filho. Nunca tive que ensinar alguém espiritualmente, né? Moldar. Só esses meninos aqui, mas eles têm uns pais desses. Então, tipo assim, mas eu trabalho com crianças. E a gente trabalha com as crianças de maneira física, né? A gente trabalha. Eu sou fisioterapeuta, não sei se todo mundo que sabe, mas tipo assim, a gente trabalha fortalecendo essas crianças fisicamente mesmo. E aí a gente fala muito lá na clínica que eu trabalho, que é uma frase assim: todo lugar é lugar de estimular, porque são crianças que elas são atípicas, ou seja, elas não têm o desenvolvimento normal e elas precisam ser estimuladas para elas chegarem no desenvolvimento normal. Então, a vida delas é uma grande estimulação. Então, você está na sala? Estimulação. Você está na recepção? Estimulação. Você está na roça, a criança está na roça do avô dela? Estimulação. Porque todo lugar é lugar de estimular, porque elas precisam disso. A vida delas tem que ser isso. E aí, o que rola? A mesma coisa com a vida espiritual dos filhos. Dá para a gente fazer um paralelo aqui, né? Comparando corpo e vida espiritual. Porque, tipo assim, todo lugar vai ser um lugar de você estimular seu filho. Mas onde que é o lugar principal de estimulação que a gente faz? Lá na clínica. A gente trabalha muito lá na clínica e aí os pais trabalham em casa, em menor escala, porque na roça não tem os aparelhos que a gente usa na clínica, não tem todos os parâmetros. O lugar principal é na clínica, mas fora também é lugar. A gente já ocorreu de, tipo assim, a gente ensina a criança a fazer uma coisinha e aí chega em casa, ela faz e o pai chega falando: olha, ele fez isso em casa, porque ele aprendeu lá na clínica com a gente. Então, na hora que está em casa, o pai consegue fazer com ele em menor escala, mas consegue. O que rola? A mesma coisa com os filhos. O lugar principal de ensinar é dentro de casa. Se você ensina para ele, se eu ensino para uma criança como que ela vai fazer um exercício de uma ponte aqui na clínica, quando ela chegar em casa, ela começa a reproduzir. Porque o tanto que eu ensinei isso para ela, eu fiquei 1 hora com ela só fazendo isso. Quando chega em casa, já está na cabecinha dele. Crianças são muito inteligentes, gente. Crianças são absurdamente inteligentes. A gente acha que criança é besta. Criança não é besta. Criança é mais inteligente que a gente, porque eles estão no período de desenvolvimento agora. A maioria das coisas que eles vão aprender vai ser agora, em todos os aspectos, né? O físico deles vai se desenvolver agora, a mente deles vai se desenvolver agora, principalmente o caráter deles está sendo moldado agora. Então, assim, depois que você cresce, é muito difícil moldar caráter, e os comportamentos que você adquire quando você é criança, é muito difícil de tirar depois. Então, assim, até um jeito que a criança pisa torto. Já viu criança que senta em W? Já viu adulto que senta em W? Adulto que senta em W era criança que sentava em W. Então, assim, até hoje eu sento com a perna torta, porque eu sentava assim. Desde sempre. Agora, você pega uma pessoa que nunca sentou, ele não consegue. Porque isso foi uma coisa que eu adquiri quando eu era criança. Então, a sua criança, ela consegue adquirir as coisas agora. Se você ensinar no local principal de ensino. Senta com seu filho em casa. Eu vi um vídeo muito bonitinho no Instagram de Marina e a Alana fazendo devocional juntas. Pega seu filho, põe ele sentado lá e faz o devocional com ele. Você nunca pôs seu filho para fazer devocional. Ensina as coisas para ele, que ele vai começar a identificar quando as coisas são erradas. Ele mesmo vai ver uma festa e vai falar assim: a gente não faz isso, né, mamãe? Aí você fala: não, filha, a gente não faz isso. Isso não é coisa de crente, né, mamãe? Não, isso não é coisa de crente. Ele é crente, ele não é só filho de crente. Ele tem que ser o crente. Ele também tem que identificar as coisas. A gente fica assim, muito preocupado. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer com meu filho? Joga um pouquinho de responsabilidade para ele. E aí, o que você acha? Aí ele vai falar, e você vai moldando ele. Porque se você sempre der a resposta pronta para ele, quando ele precisar tomar postura, ele não vai conseguir, porque você sempre deu. Agora, se desde o começo você põe ele para pensar na fé dele, como a Ellen falou, ele tem que tomar postura de crente. Ele é crente. E aí, filho, o que você acha? E aí, filho, pode isso? Pode aquilo? Deixa ele pensar um pouquinho, porque quando você pensa, você aprende. Agora, se alguém sempre te dá a resposta, você não vai chegar em lugar nenhum. Ah, falei os minutos, vocês tudo. Acabou o tempo da aula. Vamos orar para ir embora. Não é a Andréia lá. Bora para a Doc. Passa para a Andréia lá. Domingo passado você falou que ninguém falou nada. Hoje você... Sinto muito, viu, Ellen? Você não vai terminar essa aula hoje, não. É porque o pessoal sai daqui meio-dia, vocês estão sabendo, não?
É porque o pessoal... Pode ir, Alan, que vai fazer a comida hoje. Hoje Não, é aula. é porque eu tô aqui no cantinho, aí o pessoal passou na minha frente, mas eu vou ser bem breve, eu sou bem objetiva. Eu até anotei aqui para não esquecer, respondendo a pergunta de Luciana, quando ela fala assim, que ela fica meio receosa entre julgar e ter o discernimento. Você pode julgar, desde que esteja de acordo com a palavra. Então, não tem essa preocupação, eu estou julgando, estou tendo discernimento e tal. Desde que esteja de acordo com a palavra, você pode sim estar julgando, né? De acordo com a palavra. E como o Alisson disse, eu acho que todos nós já passamos por isso. Então, eu vou te falar com base na minha experiência, sem, é claro, fugir da palavra, que é o que Alisson também fala, não quero achismos, eu quero palavra. Então, é minha experiência atrelada com a palavra. Existem ambientes, lugares que o próprio Espírito Santo vai te incomodar. Você pode até ir, igual já aconteceu comigo. Já fui em festa fantasia e outras coisas. E aí, quando você vai chegar lá e você vai olhar assim, você vai pensar, o que eu estou fazendo aqui? Estou perdendo meu tempo aqui. Estou, tipo assim, um peixe fora d'água. Você vai perceber, quanto mais você vai lendo a palavra, se alimentando da palavra, orando, tendo intimidade com Deus, conhecimento, o próprio Espírito Santo, e eu acho que ele já te incomodou, esse próprio questionamento seu já é um incômodo, senão você não estava nem aí, digamos assim, né? Você iria e pronto. Mas você vai percebendo os sinais, né? Deus fala conosco de várias formas. Se você sabe que o pessoal é crente, mas não está condizendo, não está dando testemunho, e você já vai, às vezes, consciente disso, às vezes você está sendo conivente, de certa forma, sabe? Então, assim, concordo com várias coisas aqui que o pessoal disse, mas eu vou focar principalmente nessa parte. Existem ambientes que não é lugar para a gente. E você vai, às vezes, vai se sentir incomodado e tal. E lá na frente, igual acontece comigo, a gente se arrepende amargamente. Às vezes eu falo com Deus, não vai voltar. O passado não volta. Você não vai conseguir corrigir. Mas eu fico pensando, gente, quanto tempo que eu perdi da minha vida que eu poderia estar dedicando a Deus, dando bom testemunho, e eu gastei com isso, isso e aquilo. Sabe? Então, tem coisas que não compensa, que não vale a pena. Não vale a pena você pagar para ver, você arriscar, entendeu? E outra coisa que eu coloquei aqui também todos nós temos as nossas fraquezas. Eu não sei quais são as suas, mas você sabe. Né? Então, por exemplo, se a minha fraqueza é dançar, e eu vou para um lugar que eu sei que vai ter música, e eu vou ficar lá com o pezinho assim, ó, coçando para dançar. Daqui a pouco eu já estou lá dançando. Sabe? Não que dançar, não vou entrar nesse mérito, se é pecado, se não é. Mas se vai envergonhar o nome de Deus, se vai escandalizar, é pecado. Sabe? Então, assim, se não ficar brincando com o pecado, com aquilo que pode te fazer pecar, entendeu? Minha fraqueza é bebida. Vai ter N opções de bebida lá. Então, assim, fugir da aparência do mal, né? E aquilo que o pessoal falou, não está fortalecido, às vezes a carne está mais forte do que o espírito, não arrisca, não compensa, né? E aí eu coloquei a questão dos filhos. Eu tenho um filho de 3 anos, está pequenininho, mas eu vou te falar como filha. Eu nasci na igreja. Então, assim, eu ia porque minha mãe me obrigava. Quando a gente é criança e é pré-adolescente, às vezes a gente não quer nem saber. Mas minha mãe me obrigava a ir na escola bíblica. Eu ia, emburrada, às vezes apanhava, mas eu ia. E aprendi palavra na escola bíblica, principalmente. Quando eu entrei para a faculdade, eu tinha uns 19 anos, entrei novinha, eu não tinha compromisso com Deus, de leitura de palavra, de oração, de vida em comunhão. Mas eu não me perdi, porque aquilo que eu aprendi ficou enraizado. Então, nada do que aquele povo falasse para mim me mudava, mesmo que eu não era tão firme, mas nada do que aquele povo falava para mim me tirava, porque aquele versículo que você falou, desde pequenininho você vai inculcando, 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 mesmo que um dia se desvie, se for o caso, ele vai desviar consciente, vai desviar sabendo da verdade. E aí, lá na frente, igual aconteceu comigo, Deus vai lá e puxa de volta, vai lá e traz de volta, por causa da oração dos pais, né? Então, cabe aos pais, nós, pais, ensinarmos os nossos filhos, nem que seja obrigando ali, vir para a escola bíblica, vai orar sim, vai ler a Bíblia sim,
Porque se um dia desviar, você vai ficar com sua consciência limpa que você fez o que você podia fazer, você fez sua parte. E se desviar, igual o meu caso, todas as vezes que eu estava com o pezinho lá no pecado, eu sabia. Eu estava consciente. E Deus me resgatou, me tirou de lá. E hoje, assim, meu maior exemplo, né? O pessoal falou aí, minha mãe. Sempre foi e até hoje. Porque... eu vou chorar. Não consegui falar. É isso. Só mais uma coisinha. Eu coloquei aqui para não esquecer. E vou te dar um conselho. Se um dia você tiver que escolher entre fazer a social, fazer a amizade, igual você falou. Eu não quero ficar, tipo assim, criar disposição com minha vizinhança e tal. Escolha Deus. Você nunca vai se arrepender. Perde uma amizade, perde o que for, mas escolha Deus. Não fica assim com medo, eu vou ser excluída, eu vou ser rejeitada, não vou. Escolha Deus, que você nunca vai se arrepender dessa escolha. É rapidão. É o seguinte. Falei 5 minutos na minha própria aula. Eu tinha um sonho, vocês me impediram de atingir o meu sonho. Esses tempos aí, você vê o que às vezes o chifrudo lá bota a gente de cara enrascada. Um colega meu um dia falou para mim assim, Bradock, pega um pessoal na festa para mim ali, que eu não vou poder ir, não. Aonde que é? É uma festinha que está terminando lá. Eu fui lá, busquei esse pessoal. Aí o pessoal saiu com uns pratinhos, né, de festa e tal, falou assim, ô Bradock, vai comendo aí, só vou pegar o restante dos trem lá. Aí eu com fome, a farofa uma delícia. Na hora que eu dei uma garfada, eu falei assim, mas que festa é essa aí? Não, acho que é de Cosme do Damião que tá tendo. Eu já tinha comido. Moça, eu cacei um lixo para cuspir essa comida fora. E o pessoal tudo olhando para mim, eu com a comida cheia na boca, sem saber como é que jogava esse trem fora. Tive que arrumar um banheiro lá para cuspir essa comida. Quer dizer, a gente cai em certa estratégia. E que isso aí não ficar ligeiro, ele disse que Cosme Damião diz que é uns... Diz que Cosme Damião, diabinho e criança, Obrigado né? pelo seu testemunho, Bradock. Vai falar, pastor? A pastora disse que não vai falar. Gente, seguinte, obrigada pelas contribuições. A aula foi maravilhosa, aprendi muito com vocês. Ela disse que não quer falar, não. É só para fechar mesmo, porque nós conhecemos o Salmo primeiro que diz assim, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ante o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e noite. Ele é como a árvore plantada junto às correntes de água, e no tempo devido dá o seu fruto, cujas suas folhagens não murcham, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. O que é isso, querido? Negar a nós mesmos, domínio próprio. Nós não podemos viver de acordo, como foi dito aqui, tudo é lícito, mas nem todas as coisas me convêm. Policiar que eu devo e que eu não devo. E Paulo fazia isso. Aquilo que eu tenho que fazer, eu não faço, mas o que eu faço, eu não podia fazer. Então, a gente tem, como cristão, tem que ter discernimento e também ter conhecimento da palavra, porque só através do conhecimento é que você vai poder identificar o que é santo e o que é profano. Amém. Obrigada de verdade pela contribuição de vocês. Mas aqui a gente... Sabe a gente fechar? E semana que vem a gente continua. A gente tem que ter parâmetro, né? O que eu consigo, o que eu não consigo, até onde eu posso ir, até onde eu não posso. Mas aqui o ponto nós temos que nos enraizar na palavra de Deus, que é isso que o pastor falou. É isso que vai dar para a gente o discernimento, é o que a Natália falou. Seu filho vai saber se uma coisa está errada ou está certa, você vai inculcar a palavra de Deus na cabeça dele. E a gente vai ter esse discernimento, mas eu quero incentivar vocês, porque não dá para a gente ser bebê na fé o resto da vida. Tem um churrasco da família com o povo bebendo e você tem 30 anos de crente até hoje, você não consegue ir lá? Tipo assim,
amadurecer, gente. A gente tem que buscar essa maturidade, a gente tem que, porque nós fomos, Jesus está enviando. Eu os envio, assim como tu me enviastes, eu os envio. Nós somos enviados. Ok, você ainda não consegue, tudo bem, mas vai para o seu quarto, amadureça, leia a palavra de Deus, passe tempo com o Espírito Santo, afirme as suas convicções. Você realmente tem uma fé firme em Deus? Você realmente crê em Deus? Qualquer coisa te influencia assim tão rapidamente, tão superficialmente? São coisas que a gente tem que questionar. Por que a gente não pode ir para assim, claro, o parâmetro, mas, poxa, já tem 40 anos de crente, até hoje você não consegue ir ali, tipo assim, buscar, só porque os parentes estão com uma lata de cerveja na mão e você está influenciado. Sério? Então, assim, vamos pensar. E eu quero estimular vocês, realmente. Cara, Jesus está me enviando ao mundo. Eu quero ser sal e luz. Eu quero influenciar pessoas. O que eu preciso? Então, realmente, minha fé é firme de verdade. Eu não estou conseguindo influenciar ninguém. Tipo, qualquer pessoa me influencia e eu não tenho uma fé firme. Minhas convicções não estão firmadas. Por quê? Tem tanto tempo já que você está aqui recebendo a palavra. Você vem na igreja todo domingo, toda semana, a sua vida inteira. Por que isso está acontecendo? Nós precisamos aprofundar nossa fé. Nós precisamos nos aprofundar em Cristo, na palavra de Deus. Nós somos enviados. Isso, Jesus, ele comissionou, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos, ensinando esses discípulos a cumprirem os mandamentos de Cristo. Nós somos chamados para isso. Cada um sabe seus limites, mas meu objetivo é justamente esse. Vamos repensar, por que eu estou sendo tão influenciável assim? Por que minha fé está tão sendo abalada? Por que eu não consigo influenciar as outras pessoas? E vamos aprofundar as nossas raízes, aprofundar a nossa comunhão com Deus, realmente ter essa intimidade, essa convicção, porque nós somos a verdade, como eu falei. A gente sabe que um prédio está torto, construindo um reto do lado. Então, nós precisamos ser esse prédio que vai ser retinho, para as pessoas verem e perceberem que elas precisam de um Salvador. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Coloque de pé no seu lugar. Semana que vem a gente termina. Semana que vem ninguém vai falar, viu? Tô avisando logo. Brincadeira. Ou não. Feche seus olhos. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Jesus, pela tua palavra.